Clearly not that familiar with computer technology, he handed the police a golden opportunity. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje veremos alguns equívocos e erros de cálculo que levaram à captura de serial killers. Once again, it was a traffic violation that brought him down. Multa de estacionamento. David Berkowitz. Um dos modos operandi mais assustadores dos serial killers é quando eles selecionam as vítimas aleatoriamente, como fez David Berkowitz, também conhecido como Filho de Sam. Iniciando a sua onda mortal em 1975, Berkowitz tirou a vida de 6 pessoas e feriu 11. Spreading panic across the city that never sleeps. Em 1977, Cecilia Davis estava caminhando perto de uma das cenas do crime de Berkowitz, quando avistou um homem próximo a um carro. Algo disse para ela correr, e então ela correu, ouvindo tiros enquanto fugia. Davis finalmente contou à polícia sobre o incidente e que o veículo que o homem usava tinha multa de estacionamento. Depois de verificar os detalhes, os policiais encontraram Berkowitz, descobriram armas no seu carro e o prenderam. And sure enough, there were 4 summonses given out. One of them to a David Berkowitz. Em 1978, ele recebeu uma sentença de 25 anos à prisão perpétua por cada assassinato. Carro sem placa. Joel Rifkin. Em 1994, Joel Rifkin foi considerado culpado de 9 acusações de homicídio e condenado a 203 anos de prisão. No entanto, acredita-se que ele possa ter matado até 17 vítimas durante o seu reinado de terror de 4 anos em Nova York. Se não fosse por um erro em 1993, Rifkin talvez nunca tivesse sido pego. Quando a polícia tentou fazê-lo parar por estar sem a placa traseira do carro, Rifkin entrou em pânico e acelerou, com os policiais o perseguindo. He just kept driving, and that's when I initiated the pursuit. No entanto, após mais de 20 minutos de condução imprudente, o serial killer bateu seu caminhão em um poste, permitindo que os policiais o prendessem. No entanto, quando se aproximaram do caminhão, havia um odor forte. That's when I noticed stench. Quando os policiais olharam debaixo de um lençol, descobriram uma das vítimas de Rifkin. Placa falsa, Peter Sutcliffe. Entre 1975 e 80, o norte da Inglaterra viveu um estado de medo. Um criminoso conhecido como o Estripador de Yorkshire tirou a vida de 13 pessoas, um número que mais tarde se suspeitou ser muito maior, e feriu gravemente várias outras. Mesmo assim, a polícia não tinha pistas. Em 1981, Peter Sutcliffe foi preso depois que a polícia o viu em um carro com um acompanhante. E embora ele realmente tivesse uma placa, era falsa. And discovered that the number plates did not tally with the vehicle. That rang alarm bells. Os policiais rapidamente perceberam que Sutcliffe correspondia à descrição do Estripador de Yorkshire. Um policial descobriu armas jogadas onde Sutcliffe foi preso e uma faca escondida no banheiro da delegacia. Após intensas entrevistas, Sutcliffe confessou. Sutcliffe knew it was caught, and it was then he said, "I know what you're leading up to. It's me, I'm the Ripper." Ele foi condenado a um mínimo de 30 anos, posteriormente alterado para prisão perpétua integral. Sutcliffe faleceu na prisão em 2020. The serial killer Peter Sutcliffe, known as the Yorkshire Ripper, has died in hospital at the age of 74. Arranhões. Earl Nelson. Depois de sofrer um ferimento na cabeça quando criança, Earl Nelson, também conhecido como The Dark Strangler ou The Gorilla Man, começou a exibir um comportamento cada vez mais errático. Isso levou a se tornar um dos serial killers mais prolíficos dos Estados Unidos. Em pouco mais de um ano, Nelson tirou a vida de até 29 pessoas em vários estados, incluindo Washington, Califórnia, Oregon e Missouri, até eventualmente chegar a Winnipeg, no Canadá. Após mais assassinatos, uma busca estava em andamento por alguém que correspondesse à descrição de Nelson. Enquanto isso acontecia, ele visitou um barbeiro, que acabou notando sangue e marcas de arranhões em Nelson e avisou a polícia. Eventualmente, Nelson foi descoberto e preso. Em 1928, ele foi executado por seus crimes. Conduta imprópria em local público, Arthur Shawcross. Em 1987, Arthur Shawcross, mais tarde conhecido como Genesee River Killer, foi libertado da prisão depois de ser preso por ter tirado a vida de 2 crianças. No ano seguinte, ele começou a aterrorizar os cidadãos de Rochester, Nova York. Shawcross tirou a vida de cerca de 12 pessoas até 1990. Naquele momento, a polícia havia encontrado uma das suas vítimas e um helicóptero estava investigando a área na expectativa de que o assassino retornasse ao local do crime. Avistaram Shawcross em uma ponte próxima, aparentemente se aliviando de alguma forma ou de outra. As the helicopter flew by, he closed the passenger door. Depois de verificarem a placa do seu veículo e descobrirem o seu histórico sombrio, a polícia prendeu Shawcross, que admitiu a sua culpa. Ele foi condenado a 250 anos de prisão antes de falecer em 2008. I know something inside me is
Weird. Testamento forjado. Harold Shipman. Após a conclusão do inquérito Shipman, em 2005, descobriu-se que Harold Shipman poderia ser um dos assassinos em série mais prolíficos da história, com mais de 250 vítimas. Mais tarde, conhecido como o Dr. Morte, Shipman era um médico geral na região de Manchester, na Inglaterra. Ele fazia amizade com pacientes idosos, convencendo-os a deixar dinheiro para ele em seus testamentos, e em seguida administrava doses fatais de morfina. Porém, quando a advogada Angela Woodruff foi informada de que o testamento da sua mãe deixava tudo para Shipman, ela ficou desconfiada. She was absolutely astonished because if you look at the actual will, it's so amateur. Uma investigação levou a polícia a perceber que a máquina de escrever do médico foi usada para redigir o testamento, além de terem encontrado a impressão digital dele na carta. In an interview, he suggested that Mrs. Grundy used to borrow the typewriter. Em 2000, Shipman foi condenado à prisão perpétua antes de tirar a própria vida em 2004. It would have been Harold Shipman's 58th birthday tomorrow. The former GP thought responsible for more than 200 murders. Problemas no encanamento. Dennis Nielsen. Entre 1978 e 83, Dennis Nielsen atraiu até 15 vítimas para suas residências em Londres, na Inglaterra, tirando as suas vidas e depois convivendo com os restos mortais por um tempo. Mas em 1983, um encanador estava examinando um cano de esgoto do qual vários moradores haviam reclamado, e ele encontrou uma substância estranha revestindo os canos. He discovered that what was blocking the toilets was actually human flesh. Após uma investigação, descobriu-se que eram restos humanos, e isso levou a Nielsen. On the 9th of February, blocked drains would lead to his discovery and arrest. Quando a polícia chegou lá e revistou a propriedade, encontrou mais restos mortais espalhados. Nielsen descartou as evidências fazendo uma fogueira ou jogando-as no vaso sanitário, o que levou à sua queda. Ele foi condenado à prisão perpétua por 6 assassinatos e uma tentativa. Em 2018, Nielsen faleceu na prisão. Nielsen was totally matter of fact, quite cold. There was no remorse, there was no indication of any remorse. Direção perigosa. Randy Kraft. Em 1983, policiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia notaram um carro dirigindo de forma errática na rodovia. Suspeitando que fosse um caso de condução sob efeito de álcool, eles fizeram a abordagem do veículo. California Highway Patrol pulled over Randy Kraft for driving erratically. Enquanto um policial falava com o motorista do lado de fora do veículo para fazer um teste de sobriedade, o outro verificava o passageiro que permanecia sentado. No entanto, eles descobriram que ele estava amarrado e não estava vivo. Por puro acaso, esses policiais descobriram a identidade do notório assassino de Scorecard, Randy Kraft. Em 1989, Kraft foi considerado culpado de tirar a vida de 16 homens, recebendo sentença de execução. No entanto, especula-se que ele possa ter matado até 67 pessoas. No momento em que esse vídeo foi ao ar, Kraft ainda estava no corredor da morte. And that's where he is still, 73 years old, at the infamous San Quentin Prison in San Francisco. Carro roubado. Ted Bundy. No início de 1978, a Flórida estava passando por uma série de ataques brutais e assassinatos em um curto espaço de tempo. E tudo terminou quando o policial David Lee percebeu que um carro supostamente roubado estava na sua frente. A man was spotted in his VW Bug, acting suspiciously. Enquanto o ladrão tentava escapar correndo, Lee o derrubou e o prendeu. Logo se descobriu que Lee havia capturado Ted Bundy, que havia escapado da custódia várias vezes e cometido crimes horríveis. Ted Bundy was in custody again, but his capture would spell just the beginning of an extraordinary 11-year circus. Após uma série de julgamentos por seus crimes, Bundy foi condenado à pena de morte. Embora tenha confessado ter matado 30 pessoas e tenha sido confirmado ter tirado 20 vidas, há especulações de que o número real possa ser muito, muito maior. Em 1989, a sentença de Bundy foi executada. While he confessed to many crimes, investigators say he recanted many statements and couldn't be trusted to tell the truth. Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos vídeos mais recentes. Disquete. Dennis Rader. Entre 1974 e 91, várias pessoas perderam a vida em Kansas pelas mãos do BTK, um apelido que ele mesmo adotou e com o qual zombava a mídia e a polícia em suas mensagens. Mas então ele desapareceu. Contudo, em 2004, BTK voltou a enviar cartas detalhadas para o jornal The Wichita Eagle. Na tentativa de receber mais correspondências dele, a polícia convenceu o BTK de que ele não poderia ser localizado se enviasse um disquete contendo os documentos. No entanto, ele foi enganado e caiu na isca. Os especialistas descobriram evidências no disco que o ligam a uma igreja e ao seu presidente do conselho, Dennis Rader.
Em 2005, Rader se declarou culpado de 10 acusações de homicídio e foi condenado a 175 anos de prisão. It isn't that impossible in this society. It happens.